Olá, amigos. Eu sou Alexandre Dias, pesquisador de música brasileira, pianista e diretor do Instituto Piano Brasileiro. Eu queria agradecer aqui o convite do professor Marcos Moreira para o Festival de Música de Penedo, e ainda mais para falar sobre um tema tão especial que é o grande pianista Arthur Moreira Lima. Eu tive o privilégio de conhecer o Arthur Moreira Lima nos últimos anos de vida dele, nós nos tornamos amigos. E eu, como pesquisador da carreira dele, da discografia dele, eu tinha muito interesse em conhecer é, alguns detalhes e me aprofundar em alguns aspectos da carreira dele, né? Que realmente eu costumo dizer que o Arthur é um desses pianistas, um desses seres humanos que viveram cinco vidas em uma. A, a carreira dele é extremamente complexa e a discografia dele é muito complexa. Então, eu pesquiso a discografia dele também no nosso canal do Instituto Piano Brasileiro no YouTube. A gente já postou muitas gravações raras e inéditas, incluindo gravações que o próprio Arthur me enviou, que estavam em fitas rolo, né, que são aquelas fitas grandes assim que ele guardou desde a época do Conservatório de Moscou. Bom, o meu objetivo com essa palestra, pessoal, é fazer um breve apanhado da carreira do Arthur, muito breve mesmo, porque a gente poderia levar literalmente dias falando é, do que ele fez. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um ciclo de entrevistas com ele, que está disponível no canal no YouTube, também nas plataformas de podcast, foi em 11 partes, para a gente cobrir toda a carreira dele. Foi baseada num livro que eu recomendo também, que se chama O Piano e a Estrada, assinado por Marcelo Mazuras, mas, na verdade, escrito a quatro mãos com o próprio Arthur, porque ele foi ditando, né, foi fornecendo todas as informações. Então, nesse ano de 2025, a gente está homenageando o Arthur, é, pois ele estaria completando 85 anos. Infelizmente, ele faleceu há pouco tempo, né? Então, eu acredito que a gente precise fazer uma grande reavaliação do legado do Arthur Moreira Lima. E eu tenho trabalhado, pelo menos em parte, para que isso aconteça em alguma medida, né? Então, eu mesmo tenho passado por um redescobrimento do, do legado dele, né? Ah, como eu falei, a discografia dele é muito complexa e eu já conhecia muitas gravações dele, e mas hoje eu creio que a gente tenha chegado ao que seria realmente a discografia completa dele. E, e eu adoraria falar em mais detalhes, mas o tempo realmente não vai permitir para a gente falar realmente sobre cada disco, então eu vou fazer realmente um apanhado. Bom, o Arthur nasceu em 1940, no Rio de Janeiro, né? E ele foi um menino prodígio. É, ele, com 8 anos, 9 anos, já estava se apresentando em público. Ele foi aluno da grande professora Lúcia Branco, que foi aluna de um grande pianista belga chamado Arthur de Graef. E o Arthur de Graef foi aluno de ninguém menos que Franz Liszt. Então, no mundo do piano, é, é meio que um consenso quase que Liszt foi o maior pianista da história, né, pelo legado que ele deixou, que realmente é inacreditável. E o Liszt foi um grande professor. Então é muito bonito quando essas genealogias pianísticas vão confluindo para esses grandes mestres do passado. Chopin também deixou alunos, e outros grandes nomes do século XIX também o fizeram. Mas Liszt foi um grande professor. E essa genealogia de Liszt remonta, chega ao Brasil através da Lúcia Branco, por exemplo. Né? Existem outras conexões também. E a Lúcia Branco deu aula para o Arthur Moreira Lima, para o Nelson Freire, e para o Jacques Klein, pianista cearense, e para o Luiz Essa também, dentre outros grandes pianistas, Jean-Louis Storman também. E o Arthur era uma espécie de favorito da Lúcia Branco. Eu espero que eu tenha mencionado Nelson Freire também, que ela deu aula para o Nelson Freire, né? Grandíssimo prodígio. Mas o Arthur, ele tinha assim um certo destaque nas aulas da Lúcia Branco, né?
e ele foi premiado muito cedo num concurso na OSB, né, de jovens solistas. E ele se apresentou tocando o concerto número 23 de Mozart, né? E tem também uma apresentação dele lá no Teatro da Paz de Belém, tem até um programa de concerto, o próprio programa empresta lá em exposição, né, num vidro, assim. Ele também muito jovem ali, um dos primeiros concertos da carreira do Arthur. E pouco a pouco, o Arthur foi se dedicando à carreira de pianista. Ele ainda não tinha muito claro que ele ia ser pianista, ele me falou isso algumas vezes, né? Ele chegou a cogitar seguir até mesmo carreira de engenharia e carreira militar, porque ele estudava em colégio militar, mas ele, claro que ele nasceu para o piano e ele participou em 1957 de um grande concurso no Rio de Janeiro, chamado Primeiro Concurso Internacional de Piano do Rio de Janeiro, e ele ficou entre os premiados na final. Então, isso foi uma coisa muito bonita. E estava lá no júri uma grande pianista chamada Marguerite Long, que é considerada a dama do piano francês. O Ravel dedicou a ela o seu concerto para piano e orquestra. E a Marguerite Long se ofereceu para dar aulas para o Arthur lá em Paris. Ofereceu uma bolsa para ele. Além disso, o presidente, o então presidente Juscelino Kubitschek, também ofereceu uma bolsa para o Arthur viajar. E assim ele foi. Então, eu estou pulando aqui alguns outros concursos que ele fez. Ele também foi premiado num concurso na Bahia em 1958. Aliás, é daí que vem a primeira gravação mais antiga que a gente conhece do Arthur, que é ele tocando o concerto de Tchaikovsky, sob regência do Claudio Santoro. Pois bem, em 1960 ele foi para Paris, estudou com a Marguerite Long e o assistente dela, Jean Doyen, e aí foi se imbuindo do piano francês, que tem uma vasta tradição, importantíssima, né? Pouco depois ele foi para os Estados Unidos para participar do primeiro concurso Van Cliburn, né? Ele não foi premiado, ele mesmo fala que não chegou a se preparar assim, intensamente, mas o próprio Van Cliburn, que era o presidente do júri, né, ficou impressionado com o Arthur, mandou uma carta para ele, e o Arthur pediu conselhos, e o Van Cliburn sugeriu que se ele quisesse o melhor ensino de piano do mundo, que ele deveria ir para Moscou, porque o próprio Van Cliburn ganhou o concurso Tchaikovsky em 1958, que foi a primeira edição do concurso Tchaikovsky. E o Arthur foi, então, em 1963, para Moscou, né? Com certeza foi um desafio enorme. A gente está falando aqui de plena Guerra Fria, né, na União Soviética. E lá em Moscou, o Arthur estudou com um pianista assim fantástico, fenomenal, chamado Rudolf Kehrer, Kehrer, Kehrer. E o Kehrer trabalhou com o Arthur de uma maneira muito profunda as músicas, né? Uma minúcia absurda. O Arthur fala que era compasso por compasso, né? E aí eles começaram a se preparar para concursos. E o primeiro grande concurso ali que estava em vista era o concurso Chopin, de 1965. Então, Arthur começou a se preparar para o concurso Chopin com mais de um ano de antecedência e realmente ele se preparou muito bem, né? E ele ficou em segundo lugar. Ele poderia ter ficado em primeiro, mas existiu um furacão argentino chamado Marta Argerich, que participou dessa edição e ficou em primeiro lugar, que realmente é uma pianista absurda. É, e eles ficaram amigos, né? Isso é uma coisa também muito bonita. Em 2021, olha quantos anos depois, 60 anos depois, quase, né? A Marta pediu que o Arthur substituísse ela no júri do concurso Chopin para que a Marta pudesse vir ao Rio de Janeiro ficar com seu amigo Nelson Freire, que estava passando por uma época muito difícil e que viria a falecer pouco depois. E o Arthur foi lá para o júri do concurso Chopin em 2021. Isso é uma coisa muito bonita, porque até onde eu sei, só dois brasileiros. Não, é, certamente mais de dois brasileiros participaram do júri do concurso Chopin.
mas eu ia mencionar, por exemplo, a Magda Talhaferro, mas certamente ah, houve mais brasileiros. E então ele ficou em segundo lugar no concurso Chopin de 1965, né? E isso abriu as portas para a carreira internacional dele. Ah, Até hoje o concurso Chopin é considerado assim, um dos concursos mais importantes do mundo, né? E ele começou a tocar em diferentes lugares da Europa e toda a União Soviética, mas ele quis voltar para o Conservatório de Moscou para continuar os estudos dele. Então ele prosseguiu estudando com o Rudolf Kehrer, ampliando o repertório, e o próximo concurso foi o concurso de Leeds, na Inglaterra, que também é um concurso muito importante até hoje, né? E o Arthur ficou em terceiro lugar. O primeiro lugar desse ano foi o Radu Lupo. E a gente ainda não descobriu gravações ao vivo. No concurso Chopin tem gravações ao vivo do Arthur, perdão, que a gente até postou as 4 provas completas. São 4 etapas. São cerca de 2 horas de música. Todas podem ser ouvidas no canal do IPB. As de leads ainda não apareceram, mas a gente digitalizou os LPs que foram gravados em estúdio depois do concurso de leads. Aí dá para ouvir o Arthur tocando 2 obras ali. E então isso foi consolidando a carreira do Arthur, e aí em 69 ele gravou o primeiro disco de estúdio dele, que é um disco só de Chopin. Esse disco também a gente já digitalizou, é raríssimo. Eu só fui ter acesso a esse LP recentemente, e a gente então pôde fazer uma digitalização muito boa dela, que está disponível agora. Ele nunca tinha sido relançado nas plataformas. E é um pianista chamado Arturo Benedetti Michelangeli, ouviu esse disco, ficou impressionado com Arthur e chamou ele para ser aluno. Imagina, o Michelangelo é considerado um dos grandes mitos da história do piano do século XX. Mas o Arthur, ele não quis ir, ele era um pouco ressabiado e ele preferiu continuar como aluno do Rudolf Kehrer no Conservatório de Moscou. E nisso ele estava também dando recitais, que é um palco muito importante, o palco do Conservatório de Moscou. Na verdade, é o principal palco de Moscou. É a maior sala, a grande sala do conservatório. E o Arthur chegou a tocar lá muitas vezes, né? E em 1970, aí eu acho que foi também uma grande coroação dessa fase de concursos dele, porque ele participou do concurso Tchaikovsky, que é outro concurso também mega importante até hoje, né? Ele rivaliza aí com o concurso Chopin, né? E outros. E o Arthur ficou em terceiro lugar. E até hoje, nenhum pianista brasileiro chegou tão longe quanto o Arthur em termos de concursos internacionais como esses. Claro que nós já tivemos vários pianistas brasileiros que foram premiados, né, em diferentes concursos internacionais. Mas, por exemplo, no concurso Chopin, ninguém chegou tão longe quanto o Arthur, né, em segundo lugar. Apenas, além do Arthur, a Diana Caccio, como brasileiro, pianista brasileiro, ficou em sexto lugar em 1975. No concurso de Leeds, nós já tivemos um brasileiro vencedor, que foi o Ricardo Castro. Mas no concurso Tchaikovsky, não. Até hoje, o Arthur é o único a ter ficado entre os 3 primeiros. Então isso foi uma glória e apareceram as gravações do concurso Tchaikovsky, estavam em fitas rolo lá da União Soviética que o Arthur guardou, ele me enviou e a gente pôde então digitalizar e postamos a primeira e a terceira prova. A terceira prova é a que ele toca com a orquestra e ele tocou simplesmente 2 dos maiores concertos da literatura pianística, que é o terceiro concerto de Rachmaninoff e o concerto de número 1 de Tchaikovsky, os dois em seguida, assim. Então, é, esse momento histórico do piano brasileiro, protagonizado por Arthur Moreira Lima, pode ser ouvido agora na internet. E então isso tudo foi consolidando assim a carreira dele. Ele foi muito reconhecido pelo público russo, que é um público realmente muito difícil de ser conquistado, porque simplesmente eles têm das maiores tradições pianísticas do mundo, né? Então a gente tem aí como parte da tradição russa, tem o Rachmaninoff, tem Scriabin, tem Tchaikovsky, tem Mussorgsky, né? E tem pianistas como Lazar Berman, Emil Gilels, Vladimir Horowitz, e
tantos outros, né? Então, para um brasileiro aparecer ali, né, e se destacar e ser reconhecido, e ele chegou, inclusive, a ser professor do Conservatório Tchaikovsky. Isso é uma coisa muito importante, como substituto, como assistente do Rudolf Kehrer. Então, quando o Kehrer não estava, o Arthur dava aula lá para os alunos do Kehrer. E isso já acho uma coisa assim muito marcante, né? Então, a partir daí, o Arthur foi intensificando a carreira dele de solista internacional, tocou com muitas orquestras na Europa toda. Ele tocou em grandes salas, como o Musikverein, em Viena, na grande sala, tocou em toda a Inglaterra, foi gravado pela BBC. Aliás, são gravações que ainda não apareceram, inclusive. São tantas coisas para a gente procurar do Arthur, né? Mas a gente já fez muito progresso. Tocou em toda a União Soviética, né? Polônia. Ele chegou a ser convidado, inclusive, para voltar a tocar no concurso Chopin como convidado, que é uma coisa muito bonita que o concurso faz, às vezes, chamando ex-premiados, né? E então eu vejo que nesse ponto o Arthur chegou assim numa espécie de ápice, né? Então ele prosseguiu, por exemplo, fazendo gravações muito importantes. Em 1976, por exemplo, ele gravou o segundo concerto de Brahms, né? Nessa época ele foi para o Japão e gravou uma série de álbuns sensacionais, com músicas de Chopin, tem a Integral das Valsas e outras peças. E ele começou a tocar também compositores brasileiros. E aqui eu acho que é um ponto importante, então, em meados da década de 70, em que começa a haver uma nova fase, né? É, que eu acho que é das fases mais importantes assim da carreira do Arthur e também do piano brasileiro, que é quando o Arthur começa a lançar seus olhos sobre o repertório brasileiro. Então, lembrando que nesse tempo ele vinha tocando muito no Brasil também, né? Então, ele tocava no Teatro Municipal, tocava com as orquestras brasileiras. E consta que na década de 60 ainda, ele tocou duas músicas de Ernesto Nazaré no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E isso foi uma novidade para a época, porque Nazaré ainda era considerado um compositor, assim, ele era meio esnobado, né? Dentro do cânone pianístico, enfim, o que é um absurdo, né? E o Arthur foi um desses defensores que reposicionaram o Ernesto Nazaré, né, no mapa, né? Ele não foi o primeiro, mas ele foi assim realmente um muito importante que fez isso. E em 1975, a convite da Marcos Pereira, né, da gravadora Marcos Pereira, ele gravou um álbum duplo com músicas de Ernesto Nazaré. E isso foi, eu acho que assim, a gente pode colocar aqui como um momento pivotante na carreira dele. Porque esse álbum estourou no Brasil, fez um sucesso enorme, vendeu 100 mil cópias, né, para a época em LP, isso é uma coisa fantástica, né, de piano solo. E ele passou a tocar muito também nos circuitos universitários do Brasil, em plena ditadura, né? E em 1977 ele gravou um segundo volume, aí o Ernesto Nazaré Volume 2. E ao todo foram dezenas de Nazarés que ele gravou, talvez uns 40 ou 50 músicas diferentes, umas 40, 50 músicas diferentes. É, e aí isso foi aproximando ele do universo do choro, né? Então, em 79, ele tocou com o grupo Época de Ouro, que era o grande grupo fundado por Jacó do Bandolim, um dos grupos mais importantes da história do choro. É, e foi lançado um disco, né? Então, piano e regional de choro, que é uma coisa muito, muito rara até hoje. Até hoje o piano ainda não é tão integrado assim no regional de choro. Então tá lá o Arthur tocando com Época de Ouro. E aí, no início da década de 80, aparecem dois LPs que, a meu ver, consolidam essa nova fase do Arthur. O primeiro deles se chama Com Licença, né? Que aí ele aparece na capa sem casaca, bem mais despojado, assim, com sorriso e tudo.
E o outro é o De Repente, que na verdade foi um show em que ele também fazia, contava histórias, tinha um roteiro do Milor Fernandes, grande amigo dele. Isso foi em 84, né? E no meio disso também apareceu um outro muito importante projeto chamado Concertão, que ele tocou com Elomar, né? E grande compositor Elomar, e Heraldo do Monte, o multi-instrumentista, e o Paulo Moura, né? Então eles, os quatro, gravaram ali um álbum chamado Concertão, teve também outro chamado Parcelada Malunga, e aí você começou, na verdade, acho eu, a construir uma coisa que talvez seja inédita na história do piano brasileiro. O Arthur, ele foi abrindo território, né? Tendo uma cabeça muito aberta, né? E eu acho que isso é um grande ensinamento que eu queria frisar, que o Arthur deixa para todos nós. Ele não via a música como categorias estanques, engessadas. Ele permitia, ele se permitia, né, que essas confluências, esses entrelaçamentos existissem dentro dele. E com isso ele carregava também o Brasil dentro dele, que é uma coisa muito bonita. E ele me falou que uma dessas posturas que ele tinha era de realmente é, vivenciar a cidadania dele. E isso levou décadas depois ao projeto do Caminhão, né, Piano pela Estrada, que eu vou mencionar depois. Mas então com esses álbuns que estavam mostrando um lado muito diferente dele. E isso lembra um pouco também um outro ídolo dele, que era ídolo do Nelson Freire, da Martha Argerich, que era o Friedrich Gulda. O Friedrich Gulda foi um grande pianista que tocava as 32 sonatas de Beethoven, cravo bem temperado, tudo, o grande repertório do cânone clássico, mas improvisava jazz, era compositor, né? Ele era, assim, muito mente aberta, né? E o Arthur, de alguma maneira, eu acho, incorporou também esse jeito do Gulda, né? De encarar a música sem muitas barreiras, assim, né? E ao longo da década de 80, então, acho que foi uma das décadas mais profícuas do Arthur. Eu também queria aproveitar para tirar esse mito que existe de que o Arthur abandonou uma carreira de concerto, para fazer outra coisa. Não, isso não aconteceu. O Arthur foi fazendo tudo ao mesmo tempo. Isso é muito importante da gente frisar, pessoal. Ao mesmo tempo que ele estava lá em 84, tocando no Circo Voador, o show De Repente, no mesmo ano ele gravou o terceiro concerto de Rachmaninoff na Europa, com produção de Thomas Frost, que era o produtor do Vladimir Horowitz. E esse concerto foi lançado depois, e a gente pode ouvir, é uma das gravações mais espetaculares do Arthur e da história do piano também. É impressionante. Concerto, aliás, que ele já tocava desde 1970, que ele tocou na final do concurso Tchaikovsky, né? Então, vejam que interessante. E também entre os dois discos de Nazaré, entre 75 e 77, ele gravou o Brahms 2, em 76. Então percebem que é tudo ao mesmo tempo, não houve uma primeira fase assim e uma segunda fase de outro jeito. Elas confluíram e continuaram. Então, na década de 80, por exemplo, um outro ponto, um outro ápice foi ele ter sido convidado, né, para apresentar um programa na TV Manchete chamado Um Toque de Classe. E ele não foi só apresentador, ele foi assim a grande mente por trás do programa. Ele trouxe ali a alma dele para o programa. Porque veja como é que funcionava. Nesse programa vinham muitos convidados, né, que ele escolhia. E aí vinham convidados de vertentes muito diferentes, e que poderiam se apresentar sozinho ou em grupo, ou junto com ele. Ele frequentemente tocava junto. Então, por exemplo, tem o Arthur tocando com o Rafael Rabelo. Aliás, um dos grandes encontros que eu já vi, né? Eles tocando ali obras de Ernesto Saré e arranjo de Radamés Inhatali. Tem Ney Matogrosso,
né? Arthur acompanhando em Mato Grosso, que isso depois viria a resultar num outro show que chama O Pescador de Pérolas, em que o Arthur acompanha o Ney junto com outros músicos. E foi nesse programa que Ney Mato Grosso conheceu Rafael Rabelo, que formou também um duo muito importante. É, e ao final de cada programa, depois de mostrar os convidados, tocar com os convidados, entrevistar os convidados, ao final do programa ele sempre tocava uma grande obra do repertório pianístico. Aí ele mostrava ali o que que ele trouxe da sua bagagem, né, de conservatório de Moscou, de Marguerite Long de Paris, de Lúcia Branco no Rio de Janeiro. Aí a gente tem simplesmente ali em plena TV aberta Polonesa Opus 44 de Chopin em Fá sustenido menor, que dura 10 minutos. Seria uma coisa quase que impensável da gente ver hoje na TV. Tava ali na TV Manchete. Então, ele poderia tocar também o estudo Opus 42, número 5, Afanato, desse criado maravilhoso, obras de Chopin, né? Rachmaninoff, tem tocando prelúdios de Rachmaninoff, e obras brasileiras, muito brasileiras. Tem Festa no Sertão, de Villa-Lobos, tem Ernesto Nazaré, né? Então, foram algumas dezenas de episódios. O Arthur guardou vários, me mandou essas fitas, a gente digitalizou. A gente apostou uns 20 programas, estão lá na íntegra para serem assistidos. É a primeira vez que a gente pode ver esses programas na íntegra. E eu acho que eles são verdadeiras aulas, sabe? Então, no mesmo programa, a gente poderia ter um tenor cantando Richard Strauss, e aí depois Pepeu Gomes tocando guitarra baiana ali, e com o Arthur acompanhando também, sabe? Então, ali para mim, ele dá uma aula de quebra de barreiras, assim, absurda, como talvez nunca tenha voltado a acontecer. Claro que há tantas experiências maravilhosas, projetos maravilhosos no Brasil, mas daquele jeito ali eu acho que foi uma coisa bem única. Então, eu deixo o convite para vocês assistirem. É, Aí depois, ao longo do final da década de 80, ele prosseguindo com a carreira dele, tocando sempre com orquestra, né? Tem, por exemplo, ele tocando concerto de Grieg com Roberto Birissá, tem o concerto de Tchaikovsky, ele tocou a vida inteira, né? O segundo concerto de Rachmaninoff tocou a vida inteira também. A gente tem 5 gravações diferentes, de diferentes fases da vida dele. E também nessa mesma década de 80, né, que eu estou mencionando aqui, que é da mais profícua da vida dele, ele começou um dos projetos mais importantes, que é gravar a obra completa de Chopin. Infelizmente, não se concretizou como obra completa, né, exatamente como obra completa, mas tem uma boa parte da obra ali. Por exemplo, os 24 prelúdios de Chopin, né? Você tem as 19 valsas, os 4 scherzi, as 2 sonatas ele viria a gravar depois na década de 90, as 4 baladas também, na década de 90 ele iria completar. A obra completa para piano e orquestra, que não são só os 2 concertos, tem também outras obras, são 3 LPs que foram lançados na época. Ah, e outras peças assim, tipo Barcarola, outras peças isoladas, né? Algumas mazurcas, assim. Então, faltou, por exemplo, gravar a integral das mazurcas, faltou gravar a integral dos estudos, né? Mas tem várias horas de Chopin que ele gravou. E são, assim, um grande, grande legado que ele deixou. O Arthur é considerado um dos grandes chopinianos, não só brasileiros, mas mundiais. E eu acho que essas gravações dele precisam ser estudadas, não só pelos pianistas, mas por todos os apreciadores, né, que se interessem pela história da música e pela história interpretativa. Elas são realmente brilhantes. Lembrando que no Japão ele já tinha gravado também as valsas de Chopin. Aí na década de 80 ele regravou as valsas na versão mais expandida. Então, vejam quanta coisa ele fez, né? Aí, no final aí da década de 80 para início da década de 90, aliás, início da década de 90, ele virou secretário de Cultura, do Estado do Rio de Janeiro, né? Cultura, para o interior do governo Brizola. E também
depois ele foi nomeado diretor da Sala Cecília Meirelles, que aliás é pródiga em ter pianistas como diretores, é uma história muito bonita. E aí, como diretor da Sala Cecília Meirelles, ele colocou essa visão dele, né, trazendo sambistas para tocarem na sala, né, também trazendo um outro público que talvez sentisse que haveria uma barreira. Porque não adianta só também dizer que é gratuito. Mesmo se o concerto for gratuito, isso ainda assim pode haver uma barreira muito importante. Então, o Arthur, ele queria trazer as pessoas, né, para assistirem. E ele chegou depois a tocar na Rocinha, né? Então, experiências assim foram preparando ele depois para um outro grande projeto. Mas antes de chegar nesse outro grande projeto, preciso mencionar uma outra coisa extraordinária que aconteceu na década de 90, que é a coleção de 41 CDs lançados pela revista Caras, uma das coisas mais inusitadas, assim, em termos de discografia para colecionadores de música, né? Imagina, na banca, toda semana tinha ali um CD de Arthur Moreira Lima com um fascículo explicativo com textos assinados por ele, né? E gravações históricas que estavam aparecendo pela primeira vez. Por exemplo, foi ali que eu ouvi pela primeira vez ele tocando ao vivo no concurso Chopin em 65. Essas gravações eram raríssimas. Aí tava ali um CD na banca, coisa incrível. E apareceram também, por exemplo, esse Brahms 2 de 76, era uma gravação que ele fez para uma rádio e que não tinha sido lançada, né? E tantas outras coisas, pessoal. É uma série que, na verdade, daria para ficar falando por muito tempo. Ela cobre assim todas essas gravações de Chopin que ele fez. Tem Rachmaninoff, tem Scriabin, tem os concertos, tem Radamés Inátali, que aliás é outra vertente importantíssima também dessa ligação do Arthur com a música brasileira. Ele era amigo do Radamés, ele estreou peças que o Radamés compôs para ele, como por exemplo o Concerto para Noel Rosa, um concerto para piano e orquestra baseado em temas do Vadico e Noel Rosa, né? Tem também Francisco Mignone, que ele gravou as 12 valsas de esquina, e também muitas outras peças que ele gravou especificamente para essa série. Então, é uma mistura, assim, fenomenal. São gravações que ele fez na Europa, um piano de altíssima qualidade, sonoridade maravilhosa, e é ali que ele gravou as duas sonatas de Chopin, as quatro baladas de Chopin também, que tinham faltado a integral da década de 80. Aí, ali ele já estava com cerca de quase 60 anos, né? E em plena atividade concertística, né? Então, essa série realmente foi um marco. Ela é muito rara, porque ela só foi vendida nas bancas naquelas semanas, né? Então, os colecionadores guardaram. É, e depois disso, então, virando o século, né? No início dos anos 2000, ele começou a colocar em prática o grande projeto, que talvez a gente poderia dizer que é o grande projeto da vida dele, que é o projeto Um Piano pela Estrada. E esse projeto, realmente, eu acho que a gente vai levar gerações para entender. Para começo de conversa, ele tocou em 600 cidades brasileiras, pessoal. Então tenta imaginar como que seria isso, né? Sequer para viajar para 600 cidades, quanto mais tocar. Então eram dois caminhões, tinha um caminhão menor de apoio, né? O afinador viajava junto, toda uma equipe, né? Ele tinha uma logística em que mandava gente uma semana antes na cidade, conversava com o prefeito, né? Fazia assessoria de imprensa, mandava material, né? E aí era combinado onde que ia ser. Ele tocava em geral em praça pública. Então o caminhão, ele chegava lá na praça pública, ele abria, virava um palco, né? Aliás, uma obra de engenharia muito bacana. E aí eles mesmos levavam as cadeiras, montavam tudo, a sonorização, né? E convidavam um artista local que abria o show, o recital, né? E agora, se chovesse, aí já não dava pra fazer, então tinha que ser num ginásio, em algum outro lugar assim. Mas assim, a gente está falando do interior do Brasil, pessoal. Então tinha locais em que o caminhão ficava atolado na lama, né? Ele chegou a tocar
nas comunidades ribeirinhas do Rio Amazonas. O caminhão foi de balsa, né? Então, certamente, a gente pode dizer que a maior parte das cidades nunca tinham visto um recital de piano, ou mesmo um piano de cauda. Isso aí a gente pode afirmar sem sombra de dúvida. Em geral, eram concertos muito frequentados, eram lotados, as pessoas assistiam muito, né? E tem muitas fotos, né, desses concertos, e ele tocava um repertório bastante diversificado, mas dentro do próprio estilo dele. Ele não fazia assim, uma coisa assim, uma concessão, vou fazer um repertório easy listening, né, fácil de ouvir. Não, ele tocava grandes obras, né, de Chopin, de Beethoven, né, transcrições de Liszt, e tocava Ernesto Nazaré, e tocava Villa-Lobos, tocava Pixinguinha, que esse é um outro lado interessante do Arthur, que é o arranjador. Então, o Arthur era arranjador. Ele fez vários arranjos, e esse arranjo do Carinhoso, do Pixinguinha, ele tocava sempre, né? É, e aquilo ali provocava, então, um impacto de uma coisa muito diferente para a população. Eu costumo dizer que, digamos, se 5% ali dos que estavam assistindo fossem especialmente sensíveis ali para a música e para o piano ou para instrumentos, às vezes aquele recital pode ter sido o que, digamos, determinou para a pessoa estudar um instrumento, para ela se dedicar, né, ao estudo das artes, a ler mais, a conhecer mais, a crescer intelectualmente, crescer culturalmente. Então, o Arthur foi semeando esse tipo de coisa pelo Brasil todo. Esse projeto durou cerca de 19 anos. Né? Essas 600 cidades foram ao longo desse tempo todo, não foram de uma vez. Né? E eu costumo dizer que a gente tem uma dívida geracional com o Arthur. Eu acho que a gente vai ver por muito tempo o impacto do que ele deixou nesses concertos, né? Desde crianças que estavam assistindo, né, até pessoas de todas as idades. E, e ele via isso como exercício de sua cidadania. Então, imagine, um pianista rasgando o Brasil de norte a sul. Tem um mapa que ele me mandou, que é uma coisa muito emocionante. Ele e a família mandaram, né? Que é um mapa do Brasil com um monte de pininho, assim, cada pininho, um alfinetinho, é a cidade onde ele tocou, e o mapa é todo carregado de alfinetes, sabe? Então, também é interessante mencionar que o último lançamento em disco que ele fez, por volta ali de 2003, foi uma série de 6 CDs com arranjos próprios, que eu mencionei que ele era arranjador, né? Então, apareceram ali gravações dele tocando músicas de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Tom Jobim, compositores assim. E esses arranjos não foram escritos, que eu saiba. Ele fazia assim, meio que de ouvido na cabeça, são arranjos belíssimos. Então mostram também esse outro lado, né, de músico criador que ele era. E uma das últimas gravações que a gente tem dele, por exemplo, em 2009, se eu não me engano, tem ele tocando o segundo concerto de Rachmaninoff, então corroborando isso que eu falei, que ele continuou a carreira, né, como plenamente como concertista, além de fazer todo o resto. E no início de 2020, poucos ali, 2021, foi a última vez que ele apareceu em público tocando uma música. E foi com Roberto Tibiriçá, regendo a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E ele tocou o segundo movimento do concerto número 23 de Mozart. E, por uma coincidência incrível, foi a primeira música que ele tocou na vida em público. O concerto 23 de Mozart, quando ele tocou com a USB no concurso Jovens Solistas, que ele ganhou quando tinha lá por volta de 10 anos. E ali, então, ele tocou o segundo movimento, e de bis ele tocou duas músicas.
o hino do Fluminense, que era a grande paixão da vida dele, eu não poderia deixar de mencionar uma, uma palestra sobre Arthur Morelino sem falar que ele era realmente, absolutamente apaixonado pelo Fluminense. Ele fez um arranjo do hino, do Lamartine Babo, né? E aí o segundo bis foi o Despertar da Montanha, do Eduardo Souto, que ele já tinha gravado anos antes, ele tocava de vez em quando, um arranjo próprio dele. E depois ele nunca mais voltou a tocar em público, né? A gente, enfim, tá falando aí da época da pandemia também, que foi dilacerante para todos os músicos, e isso também afetou também, né, esses últimos anos do Arthur, que ele tinha intenção de voltar a tocar. Ele me falava que ele queria fazer uma turnê de despedida por todos os teatros das capitais do Brasil. Então, isso poderia ter acontecido se não fosse a pandemia. Mas, infelizmente, ele veio a falecer relativamente pouco tempo depois. Ah, então, vejam quanta coisa que o Arthur fez na vida, pessoal. Isso aqui que eu estou falando foi apenas um panorama muito resumido, mas que eu espero que desperte o interesse de vocês em saber mais, em conhecer mais. No canal do Instituto Piano Brasileiro no YouTube, vocês podem ouvir muita coisa dele, tanto gravações comerciais no formato de vídeo partitura. A gente tem o projeto Arthur Moreira Lima, que eu quero colocar em vídeo partitura todas as músicas que ele deixou em gravação. São cerca de 400, né? E lembrando que uma música pode ter desde 1 minuto até 1 hora de duração, se for um grande concerto, né? E também para conhecerem esse lado humanista dele, profundamente humanista, e que eu tenho certeza que é uma das coisas pelas quais ele queria ser lembrado, que ele via essa necessidade de um brasileiro retornar, dar esse retorno para o Brasil, né? Então, ele que estudou com os melhores professores do mundo e os melhores nas maiores escolas e tocou nos grandes concursos, né? Ele decidiu voltar para o Brasil e, e se dedicar profundamente à nossa música e transformando também a história pianística brasileira e também a história musical brasileira. Quantas pessoas não assistiram ele no programa Um Toque de Classe, né? Que começava com ele tocando a polonesa heróica na abertura, na vinheta, uma coisa muito bonita. E quantas pessoas não viram ele tocando também na Quinta da Boa Vista, né, lá no Rio de Janeiro, aí cabia, fala-se em torno de 100 mil pessoas, isso aconteceu, né, no projeto Aquários, com maestros como Isaac Karabichevsky, né, na década de 70, 80. Então, o Arthur, ele não via problema algum em se tocar para as massas e se dedicar às massas. Ele não via uma barreira também em termos de apreciação. Certamente ele encarava as grandes obras como pertencentes a todos os seres humanos. Isso é uma coisa também muito bonita. Então, cada ser humano, isso aliás que me falou uma vez foi o Amaral Vieira, outro grande pianista e compositor. Cada ser humano, no momento que nasce, ele é herdeiro automático de todas as grandes obras da civilização humana, né? Então, o Arthur, ele é, levou a carreira dele para esse tipo de caminho, né? E eu deixo aqui também meu agradecimento póstumo a ele pela imensa generosidade dele e por uma postura também quase que despojada em relação a si mesmo, que ele era muito tranquilo. É, ele mesmo me dizia que ele não ficava se revisitando ou se propagandeando, ele não tinha talento para isso. Ele gostava mesmo de tocar, de fazer as coisas, entendeu? E, e até por isso mesmo muita coisa se perdeu, muitas gravações e coisas assim foram ficando para trás. Ele não tinha como foco ele mesmo, né? Então isso ficou para os pesquisadores depois. E até hoje a gente está indo atrás desses inúmeros fragmentos da carreira dele. Então, eu deixo aqui também meu agradecimento mais uma vez ao professor Marcos Moreira e ao Festival de Música de Penedo, né? E me coloco à disposição
para quem tiver mais interesse em saber mais a respeito do Arthur e também do piano brasileiro como um todo, né? Porque realmente é um universo riquíssimo e muito apaixonante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço.